Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como imprimir o caderno de reuniões que tem o arquivo à venda aqui na loja. Essas dicas que eu vou dar servem para todos os outros cadernos que tem aqui também, mas como esse é um caderno que tem alguns detalhes a mais, eu vou usar ele para ensinar, tá certo? A primeira coisa que é bom saber é que eu recomendo abrir esse arquivo PDF no programa da Adobe, o Acrobat Reader DC. Esse programa é gratuito, você pode baixar e com ele você vai poder imprimir com todas as opções que eu vou ensinar aqui. Algumas pessoas às vezes usam o navegador mesmo para poder abrir, o leitor de PDF do navegador ou outros leitores, mas é impossível saber como que você vai fazer isso em cada programa, embora eles sejam bem parecidos, então eu recomendo que você use o Adobe, tá certo? A segunda coisa que é importante saber é com respeito ao tamanho das folhas. Por quê? Olha só, essa folha que eu tenho aqui é uma folha no tamanho A4. É a folha sulfite comum que todo mundo está acostumado a ter em casa. E eu tenho aqui uma folha no tamanho A5. Eu pus ela numa cor diferente para ficar fácil de entender, olha. Tá vendo que a folha A5 é exatamente a metade do A4. Depois, na sequência, a gente tem o A6, que é a metade do A5, e por aí vai. Depois, o A7 é a metade do A6 e assim por diante. Sabendo disso, você vai escolher que tamanho que você quer imprimir seu caderno. O arquivo do caderno de reuniões e de outros cadernos que tem aqui à venda também estão todos nesse tamanho, no tamanho A5, que é 15 por 21 centímetros. Esse é o tamanho padrão da maioria dos cadernos aqui. Se você quiser imprimir nesse tamanho A5, eu vou ensinar logo mais como que você vai colocar a folha nesse tamanho. Mas se você quiser imprimir nesse tamanho comum, que é o tamanho A4, e usar na folha grande mesmo, o que você vai fazer? Quando você for imprimir lá no programa de PDF, no Adobe, você vai escolher o tamanho da folha A4 e você vai colocar lá em tamanho do papel, ajustar. O que o programa vai fazer? Ele vai ajustar o arquivo que originalmente era A5, ele vai ajustar, aumentar, né, esticar, por assim dizer, esse arquivo até ficar no tamanho do A4. E aí você manda imprimir normal, tá certo? Agora, se você quiser imprimir no A5, como nós vimos que o A5 é a metade do A4, a primeira coisa que eu recomendo você fazer é cortar as folhas antes de imprimir. O que você vai fazer? Você pega um montinho de folhas, né? A primeira você pode dobrar no meio para marcar. E vendo essa marcação aqui da dobra, você consegue cortar as próximas. Se quiser riscar também para ficar mais fácil, aí com régua e estilete você corta todas. Se você não tiver habilidade, eu recomendo você levar numa papelaria ou numa gráfica e pedir para cortar todas as folhas para você primeiro, porque estilete é perigoso. Mas, se você tiver cuidado, consegue mexer com estilete, com coisas artesanais tranquilo, então é só você fazer isso. Usa régua, estilete e corta todas as folhas primeiro. Você pode até imprimir 2 páginas numa folha só e cortar depois. Mas esse método geralmente dá mais trabalho, fazer o frente e verso dele é difícil, se alguma coisa sair errado você vai perder muito mais folhas do que precisa. Era esse método que eu usava antes, mas eu parei porque dá muito mais trabalho, então corte as folhas antes para imprimir depois. Bom, agora que a gente já escolheu o tamanho, vamos saber como imprimir nesse tamanho A5 e fazer o frente e verso. Olha só. Aqui no programa, no Adobe, nós vamos primeiro escolher qual folha nós queremos imprimir. Digamos, por exemplo, que eu não quero as folhas da reunião de fim de semana, que é o discurso público e a sentinela. Eu só quero as da reunião de meio de semana. Então, eu vi aqui que eu vou ter que imprimir a página 1, né? Ela eu vou imprimir apenas uma vez e depois eu tenho que imprimir da página 3 até a página 8, certo? Essas são as páginas que eu quero e que eu vou repetir várias vezes. Então, primeira coisa, eu vou anotar quais são essas páginas para eu não esquecer, da página 3 à página 8. As folhas já estão cortadas, né, no tamanho correto. Agora eu preciso configurar isso aqui na página de impressão. Minha impressora já está selecionada aqui. Eu vou aqui em propriedades
e vou escolher, olha, o tamanho do documento. Ele já está automático no A4, sempre vem nesse tamanho que é o que todo mundo usa. Então, eu vou abrir aqui e nessa lista eu vou escolher o tamanho que eu quero. Aqui tem o tamanho A5 porque eu defini, mas nessa impressora que eu uso, a Epson, não vem. Então, nesse caso, quando não vem já esse tamanho A5, o que a gente tem que fazer? Eu venho aqui em definido pelo usuário, em alguns vai estar tamanho personalizado, alguma coisa assim. E você vai colocar aqui, ó, largura do papel, o tamanho A5, a largura dele é 148, 148 milímetros. E a altura, 210 milímetros. E aqui eu dou um nome para ele. Vou colocar A5. O meu já apareceu aqui porque eu já tinha colocado. Dá OK. Então, aqui eu já escolhi tamanho A5. Confere também a qualidade da impressão. Na minha eu uso a qualidade padrão. Mas veja na sua impressora se você não precisa colocar na qualidade alta, por exemplo, para sair uma impressão boa. Dou OK e pronto. Aqui já mudou o tamanho para esse tamanho que é 15 por 21. Aqui no tamanho do papel, o que antes em A4 eu teria colocado ajustar, agora eu vou colocar tamanho real. Posso deixar no ajustar também, não tem problema, porque a folha já está no tamanho correto. Aqui em cópias, eu vou colocar a quantidade de vezes que eu quero imprimir aquelas folhas. Digamos, por exemplo, que eu quero imprimir as folhas para 20 semanas. Então, vou colocar aqui 20 cópias, ela vai repetir isso 20 vezes. Aqui em páginas, eu escolho qual página eu quero, de 3 a 8, e vou colocar páginas, somente páginas pares, para imprimir primeiro o verso. Mando imprimir, e depois que essas folhas estiverem impressas, eu vou virar elas na impressora. E aí eu vou colocar agora páginas ímpares. Conferir, o intervalo está correto, página 3 a 8, 20 vezes. E aí ela vai imprimir a frente, que é a página ímpar, em todas essas folhas. É bom sempre antes você fazer o teste com uma cópia só desse intervalo de folhas, né? Como se fosse para uma semana só. Por quê? Cada impressora é de um jeito. Às vezes você coloca para imprimir as pares, depois as ímpares, e elas ficam invertidas. Então, talvez na sua impressora você tenha que colocar primeiro as ímpares, depois as pares. Vê também o sentido que você tem que virar a folha na impressora. Cada impressora é de um jeito, então você vai ter que fazer testes antes. Faz o teste com uma semana primeiro, depois que você descobriu como faz, aí você imprime todas para não ter desperdício de folha, tá certo? E a página 1, que é essa aqui, olha, ela eu vou colocar para imprimir apenas uma vez, que eu vou colocar ela só uma vez na frente do meu caderno, tá certo? Então, agora que o miolo ou a parte interior do seu caderno já está pronta, como que você vai encadernar? Você tem algumas opções. A primeira, que é a que eu uso aqui, é essa encadernação aqui que a gente chama de Wire-O. Que para fazer ela você precisa de uma encadernadora para esse tipo de arame. Se você não vai trabalhar com isso, provavelmente não compensa você ter uma encadernadora dessa. Então você pode levar numa papelaria ou numa gráfica que faz esse tipo de encadernação, que é muito bom para cadernos assim com capa dura. Outra opção, que é a mais comum, é esse aqui, ó, o espiral. Esse era o único que eu tinha aqui para mostrar. O espiral que todo mundo está acostumado, essa encadernação de apostila, né? Todas as papelarias fazem também, só você levar seu caderno impresso lá e eles vão imprimir para você. Com respeito à capa, por exemplo, para fazer igual esse daqui com capa dura, no caderno de reunião ainda não tem capas para baixar no site. Pro do Congresso já tem e os próximos eu creio que vai ter também. Esse arquivo você pode levar em alguém para fazer para você, ou se você tiver habilidade com isso, você mesma faz, tá certo? Outra opção também é colocar as folhas num fichário. Existem fichários de tamanho A4, A5, vários tamanhos. E aí você usa esses furadores comuns, fura as folhas e coloca no fichário, que aí você pode até ir imprimindo aos poucos e colocando. E outra opção, essa daqui, tá em branco, eu fiz só para vocês verem,
é fazer um caderninho grampeado, olha só, tá com 2 grampos aqui. E aí você vai imprimir na folha 4, depois dobrar e grampear. Como imprimir para fazer assim, como grampear, é um processo um pouquinho diferente, eu vou deixar para explicar em outro vídeo, porque requer mais atenção para imprimir as folhas, tá certo? Então, são essas as opções. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, e se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, me manda mensagem que eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? Tchau!